Bom, hoje a OpenAI, na verdade agora há pouco, lançou o ChatGPT 5, e sendo algo da minha área, estou na AI desde 2023, e sendo um lançamento grande, inclusive previam para lançar agora em agosto, de fato lançaram. Eu acho que é relevante fazer um breve vídeo comentando os pontos principais. Alguns disclaimers breves só. Esse não vai ser um vídeo técnico, eu não vou ficar entrando nos pormenores técnicos da parte de programação, APIs, etc. Inclusive eu vou não pular, mas mencionar só muito por cima as partes do vídeo de lançamento deles que mencionam isso. E meu intuito aqui é trazer um vídeo para o usuário comum, que não é técnico, entender um pouco mais do que está por dentro desse lançamento, o que de fato vai entrar. Um vídeo bem breve, não vai ter edição, então já peço desculpas caso haja algum barulho no background, algum errinho, caso eu gagueje alguns pontos, mas enfim. Começando aqui, só compartilhar a tela. Bom, primeiro que é um pouco até irônico, né? Eu usei o Notebook LM, que é uma das IAs aí do Google, para fazer um mapa mental. E também para resumir um pouco dos principais pontos, eu estou aqui aberto tanto o Release Note, né? Eu vou deixar os links aqui na descrição, onde vocês conseguem ler, tá em inglês, provavelmente muito em breve já vai ter em português também, onde eles dão alguns exemplos do que a gente vai mencionar aqui, coisas que foram criadas com o ChatGPT 5, e juntamente com isso eu vou mostrar aqui o próprio vídeo de lançamento da OpenAI para comentar alguns pontos. O que eu fiz eu peguei o transcript, né, o que foi falado nesse vídeo aqui, joguei para um arquivo de texto, fiz o mesmo com o que está escrito aqui, mandei isso para o Notebook LM, a gente pode falar dele em outro vídeo, pelo fato de eu considerar ele melhor, especialmente por questão desse mapa mental aqui, eu acho isso aqui muito bom, e eu transcrevi os pontos principais, pedi para ele trazer eles para cá. Como eu falei, o vídeo sem edição, então tem alguns pontos de comentários meus aqui. Então, primeiramente, pessoal, novamente, é um vídeo sem nenhum perfil técnico, não vou ficar mencionando os pormenores técnicos e também vou me abster de grandes comentários. Tá? Eu vou deixar um próximo vídeo para comentar os pontos que eu acho mais importantes, os pontos primordiais. Nesse vídeo eu vou muito mais mostrar aquilo que de fato foi trazido para nós. Só a ironia que eu falei de usar o Notebook LM para isso. Primeiro, bom, no minuto 1:50, aqui o Sam Altman ele fala uma coisa muito interessante. Não vai dar para ouvir aqui, mas enfim, esse é um dos fundadores CEO da OpenAI, e ele menciona que um dos grandes, das características mais definidoras, não sei se estou inventando uma palavra agora, da era do GPT-5, vai ser isso que ele chama de software on demand, ou seja, a criação de software por demanda. Então eu consigo agora pensar em um software, pensar em uma aplicação, algo que eu queira, seja para mim, seja para minha empresa, e conseguir criar isso de forma totalmente, eu não vou nem dizer intuitiva, mas de forma que qualquer leigo consegue, claro, posso usar aspas aqui, mas enfim, consegue programar aquilo que ele quiser. Eu acho interessante porque logo no começo desse anúncio eles já falarem sobre usar uma frase tão pesada como o software on demand sendo uma das características principais é algo muito importante. E logo no começo ele também menciona sobre healthcare. Healthcare, cuidados com saúde, toda a parte de avaliação de saúde no ChatGPT. E depois ele vai mencionar que isso é reconhecidamente uma das coisas que as pessoas mais usam o IA. Vou de novo me abster de comentários sobre se isso é adequado ou não, mas a OpenAI então sabe que as pessoas usam para isso. E por que eu deixei essa parte em destaque logo antes do início? Não é tão simples assim o tópico de IA para a saúde, é um tópico bastante e corretamente, claro, bem delicado. Então, eles terem falado isso, o próprio Sam Altman ter falado isso logo no início é bem importante. Isso vai ser exacerbado, vai ser ainda comentado quando eles forem falar, quando ele trouxer aí um casal, como vocês vão ver, para falar sobre esse ponto, perfeito? Então, logo no começo, primeiro eles vão falar sobre como que o ChatGPT vai ser visto, basicamente, só trocar a câmera aqui. A analogia que eles usam é que o ChatGPT 3... a família ChatGPT 3 era como se fosse você conversar com um adolescente aí no colegial, né, no high school. O ChatGPT 4 era como você conversar com uma pessoa que está na graduação. E o ChatGPT 5, eles usam bastante esse termo, inclusive, de PhDs. É como você falasse com PhDs ou doutores em diversas áreas. De novo, não vou ficar abrindo comentários se esse é o caso, se esse não é. Mas os primeiros pontos que eles trouxeram foram justamente esses. Foi mencionado também as capacidades, né? Então eles mencionaram que pode planejar uma festa, enviar os convites para as pessoas, a gente vai falar sobre integrações depois, pedir coisas no mercado, mencionaram de novo a parte da saúde,
Enfim, mencionaram novamente, nesse começo, a parte de software on demand. Aqui um pouco mais do mesmo, tá, pessoal? Não é a primeira vez que eles mencionam essa parte quando lançaram os primeiros modelos ou One e tal, mencionaram bastante essa parte de você ter especialistas PhDs em qualquer área trabalhando para você, mas reforçaram isso agora. O primeiro ponto interessante, tá, só mostrando aqui, que eles trouxeram, é como vai ser o release, né? Como que vai ser soltado esse modelo novo. E eles fizeram uma coisa que não haviam feito antes, que é esse modelo novo, o GPT-5, ele vai, na realidade, substituir os modelos anteriores. Então eles começam mencionando como algumas pessoas tinham um pouquinho de dificuldade em saber qual modelo usar. Você tem os modelos que têm reasoning, né? Então conseguem pensar mais. Grande parte das pessoas, na minha experiência, o usuário comum, tá? Não o usuário técnico, não o usuário necessariamente usando isso profissionalmente, não ia ficar mudando, escolhendo muito ou sabendo discernir qual que seria o melhor modelo. Eu vejo isso como uma mudança positiva, tá? Não sei, né, quais serão as repercussões. Eu queria ter usado o próprio ChatGPT 5, porque lançaram hoje, né, para montar todo esse Zoom, mas ainda não... O release deles geralmente é feito em pacotes, né? Eu ainda não recebi o meu, embora eu seja um assinante pago. Mas eu acredito que isso vai facilitar. Uma coisa que eles mencionaram também é que o modelo ele tem a capacidade de autodiscernir, se isso é um termo, desculpem se eu inventei, qual que é o modelo, qual que é o nível de aprimoramento, o nível de processamento que ele deve usar. Então, se eu pergunto alguma coisa mais simples, ele vai usar pouca capacidade. Se eu pergunto algo, peço um código, eu pergunto algo um pouco mais profundo, então ele vai, entre aspas grandes, aí, ativar esses modelos mais robustos. Vou voltar a compartilhar aqui. Por isso que eles falam que elimina essa escolha. Essa implementação removendo os outros modelos, pessoal, eles não haviam feito antes, tá? Então é um ponto bem grande. E eu confesso que eu fiquei surpreso, porque para você remover os modelos anteriores, querendo ou não, é um risco um pouquinho maior. Tá? Não dá para você dar, entre aspas, esse fallback. E eles não haviam feito isso antes com os outros modelos, mas agora realmente, inclusive todos os usuários, inclusive os usuários gratuitos, terão acesso ao GPT-5. Tá? Nesse ponto de terão acesso, na verdade ele vai substituir, então o GPT vai ser substituído para o GPT-5 para todo mundo. Usuários, de novo, pessoal, é um vídeo voltado mais para leigos, não falo isso de maneira pejorativa, mas para pessoas que não são muito técnicas. Eu acredito que, a não ser que sejam pessoas interessadas em saber dos novos modelos ou vejam algum vídeo aí de hype do novo modelo, acabem nem percebendo que o modelo foi alterado. Talvez percebam isso pela qualidade das respostas. Mostraram algumas coisas, como a gente vai comentar agora, sobre códigos, sobre escrita, etc. Vamos lá. A primeira coisa que eles mostraram aqui são as avaliações, os famosos benchmarks. E essa parte, pessoal, eu não vou entrar nela. Tá? É uma coisa mais técnica, então eles mostram gráficos de benchmarks, gráficos de como esse modelo se compara com os demais. Isso é padrão, em praticamente todo release isso tem. Aliás, em todo o novo modelo eles trazem isso. Tá? Mais ou menos quando, por exemplo, a Apple lança um celular novo e eles colocam as comparações, as coisas mais técnicas, os benchmarks. Eles mostraram os benchmarks para ter essa comparação, para de fato provar o que eles falaram, que o GPT-5 agora tem capacidade, aí, abre aspas, nas palavras deles, de você ter uma miríade de PhDs ao seu dispor, mas trouxeram os benchmarks para dar suporte a esse fato que mencionaram. Mencionaram também a melhora na factualidade, ou seja, ele parar de inventar, ilusionar coisas. Aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, não é o fim desse vídeo, mas focaram nesses benchmarks. E aqui começa a entrar alguns pontos que eu vou até mostrar o que eles demonstraram no vídeo, que são mais interessantes e mais curiosos. Aqui eles só reforçaram que isso está sendo lançado para todos os usuários, tá? Eles falaram bastante disso como uma coisa boa, que ele vai identificar exatamente quando ele precisa usar um modelo mais simples, um modelo mais robusto. E o primeiro exemplo, deixa eu só ver aqui. Beleza, tá só. Eu resumi bastante essa parte, pessoal. Mas aqui eles começam a falar um pouco sobre, de fato, as novas capacidades. Nessas novas capacidades, o primeiro modelo prático que eles mostraram foi, puxar aqui para essa parte, eles explicaram
um pouco mais para frente. Peço desculpa de não ter edição, pessoal. Eu realmente quero soltar esse vídeo o mais rápido possível. Essa funcionária da OpenAI falou: vamos supor que você tem um filho que vem com um trabalho aí de high school, que seja, sobre o princípio de Bernoulli. Bom, eu sou engenheiro de formação. Se alguém fez engenharia, talvez se lembre um pouco do princípio de Bernoulli, né, na parte, salvo engano, de mecânica dos fluidos, que de forma geral e de forma bem leiga é o que faz os aviões terem o formato que eles têm, a aerodinâmica que eles têm, e eles conseguirem voar. E o que ela pediu? Primeiro ela pediu para ele somente explicar como funciona. Ele deu uma resposta de texto, de fato, explicando corretamente como funciona o princípio de Bernoulli. Até aí não seria nada demais. Então, se você perguntar para os modelos 4 ou até mesmo o 3,5, eles iriam te dar uma resposta muito provavelmente correta. Só que depois ela pediu para ele gerar um SVG, que é uma espécie de imagem baseada em XML, que você consegue interar com isso, deixar sem som só. Mas só para mostrar, tá nessa parte aqui, pessoal. Ó. Ele criou, literalmente, uma interface intuitiva, uma interface dinâmica, né, que você consegue mexer nos parâmetros. Então, você consegue mexer no ângulo de ataque, na velocidade do ar. Ele está dando aqui a pressão. E você consegue ver aqui as partículas se mexendo. E o interessante é que esse modelo ele é dinâmico, né? Então você consegue mudar as coisas, você consegue clicar e arrastar. E ela criou isso, não deu acho que 2, 3 minutos, pedindo para ele de fato criar. Tá? Isso foi feito em HTML, então isso aqui seria exportável para um site. Mas muito interessante como ele explicou um princípio que na prática não é um princípio simples. Tá? O princípio de Bernoulli não é a coisa mais simples assim. Não sei o quão adequado ou quantas escolas de fato ensinam isso num grau de profundidade maior no ensino médio, mas eu achei extremamente interessante de ver a parte dinâmica mesmo de você conseguir interagir. Na verdade, a palavra não era dinâmico, era interativo, é um modelo interativo, como é HTML, é praticamente, entre aspas, um site que você conseguiria ver esse exemplo em funcionamento. E lembrando, isso é um exemplo, não é simples ou tão simples assim, gerar isso aqui com código não era simples, e há um foco muito grande, de forma geral, durante o vídeo sobre os lançamentos, sobre a parte de codificação como um todo, mas foi muito interessante eles já começarem a mostrar com isso. Foi o primeiro exemplo prático que eles passaram. Então mostrou aqui demonstração do efeito de Bernoulli. Tá, eu vou deixar o link, inclusive, para o vídeo aqui, quem quiser ver. Eu tentei até deixar o vídeo aqui, pessoal, com legendas automaticamente traduzidas para português. Mas como o vídeo é de literalmente 2 horas atrás, nem a tradução automática deu conta, tá ficando muito atrasado. Então, com certeza, a hora que vocês estiverem assistindo isso aqui, mesmo que seja logo no dia seguinte, aqui no dia 8, já vai estar disponível com legendas em português. De forma análoga também aqui para o site, já vai estar em português também, você consegue ler mais. Qualidade da escrita. O que eles mencionaram sobre a qualidade da escrita? Foi interessante. Eles mostraram uma comparação lado a lado aqui. Deixa eu puxar. O exemplo que eles deram foi: eles vão usar o ChatGPT para escrever um e-mail de despedida aos outros modelos anteriores. Tá? Então, ele enviando um modelo de despedida para os modelos que agora não vão mais existir. E ela fez primeiro usando, como está aqui, o 4.0, então o modelo 4.0. E ele fez uma escrita já extremamente aceitável, mas eles frisaram bastante que, entre aspas, parece IA. Então uma coisa mais aí, talvez engendrada, uma coisa mais menos humana, é um termo complicado de a gente usar na parte de IA. E depois ele escreveu a mesma coisa com o ChatGPT-5 e realmente ficou melhor, ficou mais fluido, ele foi um pouquinho mais engraçado, mas ele mostrou lado a lado a capacidade de escrita e como realmente a capacidade de escrita do ChatGPT-5 é superior à do 4. Um breve comentário: se isso de fato vai significar que agora a escrita de IAs é totalmente indistinguível da escrita humana, tenho meus questionamentos, mas seria um buraco fundo para a gente começar a mencionar. Mas enfim, foi quiseram mostrar claramente a diferença no output, né, naquilo que é enviado pelo o ChatGPT-4 e o ChatGPT-5, e de fato o modelo do GPT-5 foi bem superior. Ficou mais, entre aspas, grandes, humanizado a escrita. Bom, até aí, pessoal, eu acredito que seja o que todo mundo estava esperando. Seria
quase aí o mínimo, certo? Se a gente vai lançar um modelo novo, eu espero que ele escreva melhor, enfim. Mas a partir de agora começam algumas coisas muito, muito interessantes. Tá? Eu vou mostrar tanto a parte do vídeo, que eles dão alguns exemplos, como também essa parte aqui onde eles criaram umas coisas que vocês podem aí acessar e brincar. Vou deixar também o link aqui embaixo. Eles começaram a falar de código, geração de código, programas, etc. Para isso, de novo, repetiram que é o melhor modelo de criação de códigos. Né? Se eu falar codar algumas vezes, pessoal, o termo correto seria codificar, tá? Mas codar significa escrever código. Que tem mais diversidade, tal. Depois a gente vai falar sobre criatividade. E o primeiro exemplo que eles mostraram foi esse exemplo aqui. Basicamente, esse rapaz aqui, ele é francês e ele tem uma namorada americana. E ele disse que a namorada dele ele quer muito, e a namorada também quer, aprender mais francês. Então ele pediu com um prompt, e isso eu achei muito bacana de se ver, são nuances, né? É uma coisa mais técnica, mas com um prompt extremamente simplista. Tá? Um prompt curto, um prompt simplista, ele só falou ali o que ele queria que houvesse, ele pediu para criar um joguinho que ensinasse, que auxiliasse ela no aprendizado do francês. Eu acredito que uma analogia natural que vem pensem eu esqueci o nome do aplicativo agora, tem um bichinho, no Duolingo. Tá? É mais ou menos um Duolingo, então é uma coisa bem voltada para jogos, e ele queria que tivessem cards, tá? Para que lessem e fossem ensinadas as palavras assim, mas, claro, uma nuance meio pessoal dele, ele queria que tivesse um jogo da cobrinha, sabe um jogo da cobrinha ali? Que cada vez que o bichinho ali passasse em cima de um queijo, era um ratinho, salvo engano, ele pronunciasse ou falasse alguma palavra. O que eu achei interessante, eu até deixei aqui a anotação, é a geração de voz automática. Eles acabaram não mencionando muito isso, sei que não é nada extremamente aí, novo, mas quando ele começa a mostrar o exemplo, então ele está aqui montando o código, vocês conseguem ver essa parte aqui atrás, deixa eu só arrastar um pouquinho a minha tela, vou ficar feio, mas enfim, está gerando o código aqui, e aqui está de fato o aplicativo que ele gerou, para não ficar, deixa eu voltar aqui e na verdade arrastar um pouco mais a tela, pronto, está mostrando o código, e aqui está não sei se a gente pode chamar de aplicativo, programa, site, mas enfim. Então você tem os flashcards, né, que é o que ele pediu. Flashcards são só cartõezinhos assim, que observem que tem um botão de play. Quando ele aperta play, eu deixei sem som aqui, mas a IA, né, o programa lê isso aqui em francês, com sotaque francês. Isso eu achei muito bacana, tá? Ele já vai lendo automaticamente, já vai mostrando a pronúncia correta. E observem que aqui você tem a opção de fazer um quiz, e você tem o joguinho que ele pediu, que é esse mouse and cheese aqui, então é ratinho e queijo. Então ele está pedindo aqui, ele está achando legal que ele está pedindo para tocar, para ela falar, né? E agora eu acredito que, inclusive é bem gamificado, tá? Então você tem experiência para o próximo nível, streak, que quer dizer quantos dias seguidos, né? Se não me engano, eles devem ter puxado isso do Duolingo também, mas quantos dias seguidos você está, dá um pause, você está fazendo ali as lições, e aqui está o joguinho que ele pediu. Então, a cobrinha aqui, que na verdade é um rato, é um emoji de rato, salvo engano, e aqui um queijinho. Então ele começa a jogar ali, ele vai controlando, e cada vez que passa, no vídeo vocês conseguem ver, tá? Ouvir, perdão. Cada vez que ele passa em cima ali, ele brinca, eu não sou bom nisso, eu já até morri, mas cada vez que ele passa em cima do queijo, ele pronuncia e traz, vamos ver se dá para notar aqui. Tenta dar um pause no momento certo. Espera aí que ele morreu antes. Aqui. Vocês vão notar que toda vez que ele passa em cima de um desses queijinhos, aqui ele está só mostrando que avança, que é a experiência, né? E toda vez que ele passa em cima de um queijinho, aparece a palavra ali com um cardzinho. Vou tentar pausar bem na hora aqui, para dar para vocês verem. Agora, aqui embaixo. Então, está aqui o que ele falou. E a tradução para o inglês, que é train station, estação de trem ou de metrô. E ele literalmente fala isso no joguinho toda vez que passa aqui em cima de um queijo. Então, realmente, de novo, montou tudo isso. Aqui está o prompt inteiro. Tá? Tem pouquíssimas coisas além disso. Para quem só usa para fazer perguntas pode parecer uma coisa longa, mas esse é um prompt extremamente simplista, tá? Um prompt para o nível de resultado que você teve. Pensem, pessoal, ele criou praticamente um aplicativo inteiro de gamificação, né, para aprender uma língua
com o joguinho, esse joguinho, claro, meio nada a ver, né? Não vamos entrar aqui, ficar julgando o que ele queria ou o que ele não queria, mas em pouquíssimos minutos. Tá? Isso aqui não seria simples de se montar, entre aspas, na mão, né? sem o uso de IA, mas o mais impressionante, na minha opinião, foi o tamanho do prompt, a simplicidade do prompt que conseguiu gerar um resultado desse. Mais para frente ele até se surpreende aqui, porque ele descobre na hora que dá para você mudar a cor aqui de trás. Tá? Dá para você mudar a cor, dá para você mudar o que de fato aparece aqui, e ele não sabia. Ele até falou, olha, eu nem sabia que ele criou isso. E ele até brincou que o ChatGPT, para aplicativos assim, aparentemente gosta muito da cor roxa. Tá? Então, provavelmente, se você pedir para ele criar uma aplicação web, aí, um sitezinho, um aplicativo, ele vai criar com uma interface mais roxa. Bom, logo depois eles trouxeram outras pessoas para falar sobre a experiência de voz aprimorada. Eu sei que muitos já usam o ChatGPT ali por voz. Mostraram como eles realmente melhoraram muito, a interface ficou bem melhor, a fluidez aí vendo e pensando em inglês, traduzir às vezes é complicado, pessoal. Speech, da fala, que a IA, como ela te responde, realmente ficou mais, cuidado com o termo, mais humanizado. E esse funcionário especificamente aqui, ele falou que ele está planejando uma viagem para a Coreia, então ele está querendo rever alguns conceitos de coreano, porque ele não fala muito bem, e ele pediu para mostrar só a capacidade do modelo entender o que o usuário pediu e responder de maneira muito rápida, tá? Realmente foi muito rápido, esse foi um ponto que eles mencionaram. Entender bem o que ele pediu. Ele pediu para ele falar algumas frases, depois ele pediu, olha, agora fale muito rápido de uma maneira que nem coreanos falariam. Ele fala, depois ele fala, olha, eu não entendi, então agora fale extremamente devagar, pronunciando bem, para eu conseguir entender as palavras individualmente. E o modelo conseguiu fazer isso muito, muito bem. Tá? No vídeo aqui vocês conseguem depois... Aqui exige um pouquinho de conhecimento em inglês para entender o que eles estão falando, mas, ou talvez de coreano, mas realmente isso ficou muito bom. Há também um modo novo de se utilizar o ChatGPT, que é o modelo de estudo, estudar e aprender. Deixa eu ver se dá para ver aqui Não, já pulou, mas enfim, não vou achar a parte específica, pessoal, mas tem aqueles seletores que tem ali embaixo que você pode deixar para ele acessar o web e tal. Agora tem um modo que é estudar e aprender, onde ele foca mais em dar passo a passo, em uma coisa mais... como se ele fosse realmente um docente nesse ponto, eu ia dizer até mais paciente. É estranho quando a gente fala de IA, pessoal, mas eu acho que esse modo aqui vai ser muito bacana, tá? O ChatGPT, especialmente para a educação, tem uma repercussão gigantesca, então foi muito bacana, tá? Ele deu esses GPTs, claro, ele já mencionou que já é possível você gravar um vídeo e entender o que está no vídeo, isso não é uma novidade agora, mas a conversa por voz também vai estar disponível nos GPTs customizados, para quem usa aqueles GPTs que são feitos para alguma coisa. Estão lançando agora uma coisa que eles chamaram de personalidade, que é você pode pedir para o ChatGPT ser mais amigável, mais irônico e tal. Eu achei um pouco até estranho eles mencionarem isso, porque é uma coisa que já está presente, pessoal, já faz um bom tempo. Tá? Eu não sei se é só no meu, tem algumas coisas de desenvolvedor, mas eu acredito que para todo mundo já tenha dado ali, embora estivesse em beta, né? Eles chamam de Research Preview, que é preview de pesquisa, eles usam isso para otimizar, mas não é tão novo assim. E eu acho que não é tão útil assim também, tá? Mais uma coisa ali para brincar, um benchmark ou outro, mas você pode pedir para ele ser mais irônico, menos irônico, não que não desse para pedir isso de maneira direta, mas mencionaram isso, trazendo para vocês. O exemplo que eu mencionei, né, dele usando para praticar coreano, e aqui é uma coisa grande, pessoal. Veio essa moça aqui, essa funcionária, e ela mencionou que agora eles estão lançando, pelo que deu para entender, não vai sair hoje também, o ChatGPT está saindo hoje, mas nas upcoming weeks foi o termo que eles usaram, então nas próximas semanas, uma integração nativa com o Gmail e o Google Calendar. Então o que ela mandou aqui, então me ajude a planejar o meu dia de amanhã. Então ele fez duas coisas, ela nem esperava, porque ela está treinando para uma maratona e ela gostaria de encontrar tempo para os treinos dela e na rotina dela. Então ela já fez a ligação com o calendário do Google e com o Gmail, tá? E ela falou que inclusive se você não tem, a hora que você pede, por exemplo, alguma coisa, me ajude a planejar o dia de amanhã, ele vai
pedir para você fazer a conexão com nesse momento que o prompt entende e pede a conexão para você autorizar, né, o Google Calendar e talvez até o Gmail. E eu falo talvez porque ela até ficou surpresa, porque quando ele trouxe, como vocês vão ver aqui, então tá aqui o dia dela, o que já estava marcado, provavelmente no calendário dela já estava isso aqui, só que ele também respondeu aqui, ela ficou surpresa. Duas coisas que ela precisa fazer. Então, ela precisa, com base nos e-mails dela, responder 2 e-mails que ela não tinha respondido. Não só isso, ele também identificou qual o horário preferido para ela, baseado provavelmente no histórico que ela prefere para correr. E ele já automaticamente, mesmo sem ela ter pedido, a janela de contexto que aumentou, eles falaram um pouco disso também, mas entendeu que ela está procurando maneiras de encaixar tempo do seu treino na sua rotina. Então ele já sugeriu aqui que nesse horário de 4h30 às 5h15 da tarde, ela aí use para treinar a sua corrida aí com uma corrida de 3 milhas. Tanto que dá para perceber aqui, muito curioso, que eles colocaram já que é o seu horário preferido. Então eles sabem, provavelmente, isso não foi mencionado, mas provavelmente com base no histórico dela, que ela prefere correr nesse horário, por N motivos, e já passou isso. Mas ela realmente não esperava que ele já também tivesse puxado no e-mail dela os e-mails que ela precisava responder. Eu me questiono quanto isso vai ser útil mais do que problemático, com tanto de spams hoje e propagandas que se recebem nos e-mails. Mas enfim, eu acho muito bacana, tá? Para o usuário comum, usuário do dia a dia, de novo, não falo de maneira a diminuir, é a vasta maioria dos usuários. Eu acho que vai ser muito bacana ele ajudar a ter essa integração nativa para que ele consiga entender sem nenhuma integração de fora aí, a sua agenda e até mesmo se você quiser os seus e-mails. Então foi isso que foi mencionado aqui. Logo depois, pessoal, eles trouxeram um tópico que é muito importante, que trouxeram os 2 especialistas aqui, vou até mostrar os 2 aqui. Uma bem jovem, inclusive, que são do time de segurança. Tá? E o que eles estão querendo mostrar é que, tradicionalmente, esses modelos que eles faziam, se você pede alguma coisa, eles faziam uma avaliação dicotômica, né? uma avaliação binária, praticamente. Então, ou ele respondia tudo que você perguntou, ou ele se negava a responder. Ela usou um exemplo aqui de uma pessoa que estava pesquisando algumas coisas inflamáveis, pólvora e tal, para como elas interagiam, o tipo de bateria que precisa, coisa assim, porque queria soltar fogo de artifício, algo assim. E ela mostrou que ela abriu o modelo 4.0 e depois o modelo 5, que dependendo de como você escreve o prompt, ele aceitava responder, ou ele não aceitava responder se você fosse mais generalista, porque você poderia estar pedindo informações de como montar uma arma, uma bomba, por exemplo. Tá? Muitas vezes isso é chamado de robustez de modelos, tá? Avaliam-se quão robusto o modelo é baseado em quanto ele consegue perceber nuances no prompt. Muito antigamente eram coisas bem básicas, por exemplo, se eu digito o número 5, se o modelo não fosse muito robusto, era diferente de escrever por extenso, né? CINCO 5. Mas enfim, ela mostrou que isso acontece. Então, um prompt, o ChatGPT-4, um prompt bem técnico, onde ela já mencionava tensões e tal, ele aceitou responder. Quando ela usava um prompt mais generalista, ele não aceitava responder, ele via como algo problemático. E a novidade do ChatGPT-5 é que não vai ser mais essa visão dicotômica, ou responde tudo ou não responde nada. Ele vai identificar meio que até onde, entre aspas, ele pode responder, ou quais pontos podem ser um pouco mais perigosos enfim, e ele não responde por completo, ou se ele vai negar por inteiro. Então existem mais opções agora, não é só ou eu respondo tudo ou eu simplesmente me nego a responder. Nesse meio aí agora tem muito espaço para ele de fato julgar. Uma das áreas de inclusive é a área de segurança. Se testa muito, tem diversos, inclusive existem competições para, através de engenharia de prompts, né, vai mudando um prompt para ver se ele responderia coisas que são claramente extremamente perigosas, sei lá, como eu consigo aumentar o poder de destruição de uma arma que eu tenho em casa, ou como eu posso montar uma bomba, uma arma, um coquetel, um molotov, algo do tipo. Mas enfim, existem diversas competições disso. Vai ser interessante ver como isso vai se desenvolver, mas é importante saber que agora ele consegue, tem uma capacidade maior de fugir um pouco do ou respondo ou não respondo, para avaliar de fato a pergunta. Achei importante mencionar porque a segurança é sim
um tema extremamente importante, mas eu não sei o quanto um usuário que não vai usar para esses fins, de fato vai sentir diferença nisso ou não. Tá, pessoal? Só deixando isso bem claro. Eu acredito que logo depois disso foi quando entra um pessoal mais técnico, deixa eu só ver, exato, deixa eu até em vermelho, pessoal, porque eles vão falar um pouco sobre técnica de treinamento, é uma parte mais técnica de como funciona, o que dá para fazer, o que não dá. Usuários finais, isso não vai ser, vocês não vão ter contato com isso aqui direto. Ele está falando aqui sobre a parte de retroalimentação de dados, etc. Não vou falar disso aqui agora, foi quando esse pessoal aqui veio falar. Tá? Aqui está falando de segurança. E foi quando esse rapaz veio falar. Logo depois entra no tópico que eu acho que é um dos mais importantes, que é justamente saúde. Tá? Inclusive, eu deixei até um PS na frente, que para falar sobre healthcare, né, sobre saúde, quem veio dar a introdução foi o próprio Sam Altman. Tá? Eles trouxeram ele, dada a importância do tópico, pessoal. IA generativa, né, como o ChatGPT, são muito criticados, modelos de IA generativa são muito criticados nessa parte, porque acredito que todo mundo consiga concordar bem rapidamente que informações sobre saúde, dicas sobre saúde ou conselhos relacionados à saúde, medicamentos, tratamentos e tal, é uma coisa extremamente delicada, e acredito que seja por isso que trouxeram inclusive o Sam Altman. E é interessante, pessoal, eles falaram algumas vezes que diversas pessoas usam para isso. De novo, não vou entrar aqui em julgamento se você deve ou não deve usar, mas agora eles quiseram passar muito a mensagem de que eles estão com uma preocupação, eles sabem que os usuários utilizam para questões de saúde, estão com uma preocupação ativa gigantesca em trazer informações que sejam de fato reais, que sejam, que não tenham alucinações, né, que não sejam, que não tenha nada errado. Para isso, eles trouxeram um casal. Tá. Esse casal aqui, e essa mulher aqui, ela foi diagnosticada com casos específicos de câncer, e ela ficou só falando, né, como que foi a experiência, como foi chocante, e quando ela recebeu o laudo, ela entendeu 2 ou 3 coisas, mas ela ficou extremamente ansiosa, então ela explica como ela foi pedir para o ChatGPT interpretar aquilo, e como que não ter que esperar um profissional olhar aquilo de fato, não para dar um diagnóstico, mas para entender o que aquilo significaria, como ela ficou mais tranquila. E ele cita um outro exemplo depois, esse casal aqui, de como chegou um ponto do tratamento, era para decidir sobre radioterapia versus outros pontos, outras abordagens, em que não havia um consenso médico. Isso não é uma crítica, tá? Não é incomum isso, e a decisão final teria que ser dela. Então, ela utilizou o ChatGPT para dar para ela os insumos, as informações necessárias, mesmo sem falar o que os médicos tinham falado. Ela comentou que as informações que o chat passou para ela batiam sempre com o que os médicos falavam, então para reforçar como isso foi útil. E com base nisso, ela pôde tomar uma decisão mais informada. Tá? Esse aqui é o marido dela, que vai reforçar muito dos pontos que ela trouxe. E o que ambos comentaram sobre o GPT-5, ChatGPT-5, é que muito mais do que só meio que traduzir ou trazer os dados que estavam nos relatórios, né, nos documentos que ela estava mandando, o ChatGPT-5, salvo engano, o termo que eles usaram foi connect the dots, ajuda a conectar os pontos entre as coisas. Então não só ele explica ou traz, olha, o que o documento fala é isso aqui, mas ele ajuda de fato a, entre aspas grandes agora, tomar decisões, ou permitir que a tomada de decisões seja feita de maneira mais educada. Então não é só um modelo de, olha, isso aqui que fala, mas sim um modelo que entende o que está lá, e inclusive eles mencionam que ele já entendeu a gravidade da situação. Ele falou com um tom muito mais tranquilo, mais amigável. Tranquilo e amigável não é o termo que eu estou procurando, mas mais solidário. Tá? Usou um tom mais solidário e tal, mas ele conseguiu conectar bem as informações e não só passar aquilo que estava ali, mas sim ajudar ela a tomar essa decisão. E o marido dela só vai lá e confirma tudo isso e menciona quão importante foi o ChatGPT, o quanto aquilo aliviou a barra para eles, o quanto ajudou realmente. É uma situação extremamente
complexa. Acredito que qualquer um que já tenha passado por algo similar na família ou pessoas próximas sabe o quão complexo isso é, quão difícil é de você ficar nessa expectativa, né, de ter que ir para esperar uma consulta, uma ligação ou uma resposta para entender o que de fato você está vendo ali no resultado de exames, etc. Então, nesse ponto, realmente, claro, se a preocupação de quão correto ou não ele está for algo que a gente não precisa se preocupar tanto, eu acredito que seja um avanço tremendo e muito benéfico. E logo após isso, se não me engano, aqui é onde entra uma parte mais técnica, assim, aí eles trouxeram bastante a parte de códigos, tá, pessoal? A parte de códigos ela é importantíssima, as capacidades em termos de código do que se dá para fazer são muito grandes, mas são pontos extremamente técnicos, tá, pessoal? Eu não vou abordar aqui nesse vídeo, depois eu posso fazer um vídeo só dessa parte. O que eu queria só mencionar, eu até deixei em preto aqui, a frase que eles usaram foi, que quando eles começaram a falar, foi essa pessoa aqui, só um segundo. Aqui, a primeira frase que ele usou foi uma frase bem pesada, bem profunda. Engenharia de software já está sendo fundamentalmente mudada e o GPT-5 vai colocar um turbo, né, nessa revolução. Essa foi a frase exata. Software engineering is already fundamentally changing and GPT-5 will turbocharge that revolution. É uma frase bem pesada, pessoal. Então, não estou aqui arguindo se isso é verdade ou se não é. O fato de que a geração e criação de códigos, não é só com o ChatGPT, mas desde de implementações de IA que conseguem auxiliar nisso, já vem mudado. Tá? Mas foi uma frase bem grande, uma afirmação bem grande. Eu acho que é importante mostrar isso. Não vou mencionar as features agora mais técnicas, pessoal, não é o intuito desse vídeo, como eu mencionei. Vou passar para o próximo ponto. Eu deixei isso aqui em azul, porque também tem coisas técnicas, mas tem alguns pontos que acredito que sejam interessantes mencionar, mesmo num vídeo que não seja técnico. E o que eles focaram bastante foi nisso que eles chamaram de para-programador ideal. Ou seja, para quem usa majoritariamente com esse fim para código, né, profissionalmente para códigos, ele começa a entender muito mais as suas nuances como programador, para conseguir auxiliar você de maneira também muito mais autônoma, muito mais rápida. Mencionaram diversas vezes autonomia e rapidez, inclusive o que eles chamam aqui de desempenho zero shot. Bem brevemente, pessoal, zero shot é quando você não precisa dar um exemplo daquilo que você quer para o prompt. Você só fala, eu quero isso aqui. Porque normalmente uma boa prática de prompting é você dar exemplos, né, exatamente do que você quer como resposta. Então trouxeram alguns exemplos de como isso, quando performou bem mesmo com zero shot. Falaram muito de autonomia. Tá? Então, como o modelo ele consegue entender o que ele está fazendo, entender o seu estilo de programação, entender como você gosta, como você não gosta das coisas, e tem muito mais autonomia para avaliar os próprios erros que ele está fazendo. Se ele começa na programação, assim como em diversas áreas, existem N maneiras de você chegar no mesmo objetivo, então ele consegue entender e ele te explica qual está sendo o reasoning, né, o pensamento, o que ele está pensando. Sempre estranho falar isso com relação a IA, mas o que ele está pensando enquanto ele está codando, escrevendo ali o código. Já dava para ver isso, mas eles expandiram ainda mais. Então, enquanto ele está escrevendo as coisas, você consegue ver exatamente o que ele está pensando, o que ele está fazendo, e ele tem uma maior autonomia agora para julgar o próprio pensamento aí dele. Mas, de novo, parte mais técnica aqui, mas eu acho importante mencionar porque os avanços são bem grandes. Eles citam alguns casos inclusive depois trouxeram um convidado de uma empresa que utiliza muito, onde outros modelos, mesmo os modelos mais técnicos, né, por exemplo, eu ia falar o O3, mas o O3, não conseguiu identificar, não conseguiu corrigir bugs, e o GPT-5 consegue. E esse convidado ele falou que o GPT-5 viu otimizações nos códigos que nem eles tinham percebido, nem os programadores tinham percebido, e conseguiu agir em cima disso. Tá? Então tem um foco muito grande, pessoal. De novo, coisas mais técnicas eu acredito que não adiantaria mencionar agora. O usuário comum, que é o público desse vídeo, não vai sentir isso aqui na prática, mas não deixa de ser, acho alguns pontos importantes de mencionar só para vocês terem uma ideia. Inclusive, aqui, né, trazendo a frase mesmo que eles trouxeram, que é o primeiro modelo com criatividade real em códigos.
claro que precisaríamos ver na semântica aí exatamente, eu falo muito sobre precisão semântica, o que se considera, o que é a criatividade, o que eles estão considerando criatividade, mas mencionaram isso algumas vezes, tá? Sobre, inclusive essa frase foi ipsis literis, foi exatamente o que eles trouxeram, que é o primeiro modelo com criatividade real em códigos. Então, bem interessante. Falaram diversas vezes sobre quão rápido ele é e realmente a velocidade, para quem já utiliza os modelos da OpenAI ou outros para fins de código é impressionante. E eu quero mencionar de novo o quão surpreso eu fiquei em ver o quão simples os prompts que foram utilizados nos exemplos, eu acredito que deliberadamente, foram e o resultado que eles trouxeram. Tá? Eu me esqueci, pessoal, só, de novo, é um vídeo totalmente sem edição, só mostrar aqui. Esse joguinho, por exemplo, eu não joguei nada aqui, mas tá aqui, você clica na tela, ele pula. Então isso aqui foi criado com um prompt, inclusive vocês conseguem ver aqui embaixo qual o prompt que foi usado. Tá? Aí criaram também esse pixel art aqui, assim, enfim, você consegue ficar pintando aqui embaixo. Tá? Você consegue ver qual o prompt. Então sugiro muito que vocês acessem o site para ver essas brincadeirinhas aqui que você consegue ver. Inclusive no site vocês conseguem ver comparações. Tá? Por exemplo, essa comparação na área da saúde. Tá? Então, entendendo o risco de câncer. Então aqui ele faz uma mesma pergunta para o O3 e para o ChatGPT-5 e ele compara as respostas. Tá? Aqui ele está falando coisa de casamento, planejamento de um tour internacional de uma banda, e ele compara as respostas aqui. Quando traduzirem isso aqui para português, acho que vai ser interessante de ver na prática esse modelo, mesmo porque não vai dar mais para comparar, né, pessoal, como eles vão tirar os outros modelos, não vai ser tão simples assim fazer essa comparação lado a lado. E por fim, pessoal, com um vídeo bem longo, mas de novo, falam mais sobre a parte técnica. Depois falaram, eu achei que eles até iriam mostrar alguma coisa, eles mostraram brevemente um dashboard que foi feito para análise financeira de uma empresa. Deixa eu só encontrar onde ele está. Acho que está aqui para o fim. Espera aí. Do vídeo sem edição é isso. Bom, pessoal, não achei, depois eu até posso deixar como comentário aqui onde fica a parte onde ele mostra o dashboard que foi criado, mas criaram um dashboard financeiro para uma empresa. Aqui, ó. Mostrou o código e o resultado final. Aqui ele mostrando como ficou. Existem alguns modelos que já conseguem fazer isso. A Manus, por exemplo, faz isso relativamente bem. Não consigo avaliar isso aqui versus a Manus, por exemplo, por enquanto, não tive acesso. Mas depois a gente pode fazer uma análise disso. Mas, enfim, isso aqui vai até antes deles falarem da parte mais empresarial, estamos falando de código, e eles finalizam justamente toda a parte de código, pessoal, teve um foco muito grande na IA agentic, né, como se fala, que é uma IA baseada em agentes, ou seja, em poder executar coisas, executar código, utilizar programas, chamar bibliotecas dentro de programas, enfim, para quem sabe o que isso é. Focaram muito nisso, então eles estão cada vez mais querendo sair, ou aparentemente, né, dessa visão do ChatGPT como uma interface só de texto para se conversar, e sim implementar cada vez mais coisas para que o ChatGPT seja um software baseado ou uma interface baseada em agentes, tá? Poder realizar ações, etc. Começaram disso já com lançamentos passados, né, quando eles mostravam lá que ele poderia ver voos, tal, puxar essas informações, e focaram ainda mais nessa parte aqui agora, mas principalmente na parte de programação. Beleza? Salvo engano, eles terminam com isso. Veio uma última pessoa muito brevemente, só para falar dados mais voltados para reforçar, na verdade, o poder do modelo. E ele usou uma frase interessante logo no começo, que as empresas não estão apenas brincando, né? Não, é uma simplificação, essa frase não é literalmente o que ele falou, mas que as empresas não estão só brincando ou usando isso aqui fora da prática, mas elas estão usando de forma real em produção. Ele cita diversos casos de empresas, tá? Ele vem... São convidados, então ele está aqui citando estudos de caso sobre empresas, como elas estão usando, etc, etc, etc. E terminam com isso, depois eles trazem um último convidado aqui só para falar, convidar uma última pessoa, só para falar da visão que eles têm, como realmente a IA pode ser usada para um mundo melhor, etc, etc. Acabou ficando um vídeo quase tão grande quanto o próprio vídeo aqui da OpenAI, pessoal. Vou deixar todos os links aqui embaixo, eu vejo
conforme for eu deixo até esse texto aqui, não sei se vai ser muito útil ou não. Lembrando, eu usei o Notebook LM, tá? Bacana que dá para você gerar mapas mentais, assim, se eu clicar em cima de cada um ele explica. Mas foi isso, vou deixar o link para o Please Note aqui, que vocês conseguem acessar para ler um pouco mais e para ver esses exemplos aqui, brincar um pouco, ver os comparativos dos dois modelos aqui. Para quem é mais técnico, ver os benchmarks aqui, as comparações. Vou deixar também o vídeo para do canal da OpenAI, né, o lançamento oficial. Para quem não sabe, para deixar em legendas em português, você clica em CC aqui e o meu já tinha deixado aqui antes para ver se funcionava, mas você consegue mudar depois para ele automaticamente traduzir para português. Mas é isso, pessoal. Espero que ajude a entender um pouco do que foi falado. Em próximos vídeos eu vou mencionar alguns comentários que eu tenho sobre o que foi falado aqui, talvez uma parte um pouco mais técnica. Perfeito? Um abraço.